Oi, gente! Finalmente resolvi criar um canal. Tô gravando da minha própria webcam, com uma luz aqui lateral, a luz da lâmpada. Não sei como vai ficar, né? Não tenho retorno do meu áudio, então não sei como vai estar aí para vocês. Mas o importante é a gente passar o conteúdo aqui. Eu senti a necessidade de criar esse canal. Porque eu queria falar coisas mais profundas para vocês e eu senti que lá no Instagram eu não estava conseguindo passar essa profundidade, tá? Por isso que eu vim pra cá. Primeiro vídeo, então perdoem os erros, tá? Que vão acontecer aí com certeza, mas eu prometo melhorar, isso eu prometo. Eu prometo sempre melhorar, né? A perfeição, nós, virginianos, temos que entender que não vamos alcançar, né? A meta do virginiano é aperfeiçoar, não é chegar na perfeição, né? Não é exercer esse perfeccionismo doente, louco, que só paralisa, né? É aperfeiçoar tudo que ele faz. Então, isso eu prometo pra vocês. Eu vou estar sempre aperfeiçoando. Esse é o primeiro vídeo. Vamos ver como vai ser a dinâmica, como que vai ser a reação de vocês. E eu vou criando os temas a partir disso. Eu já tenho alguns temas na minha cabeça, mas eu senti que o primeiro desse vídeo tinha que ser para vocês entenderem o que é o mapa astral. Porque como que a gente vai falar sobre esse assunto se vocês não sabem ainda, né? Como que é o mapa, o que que é o mapa, o que que significa o mapa. Então a gente precisa aí dessa aula, uma aula, ó, meu espírito de professora falando, uma aula introdutória, né? Digamos assim, sobre o mapa. E aí eu criei aqui, eu vou dividir a tela para vocês para explicar direitinho aquela mandala. Se você já fez seu mapa em algum site gratuito, astro.com, que é o que eu super indico, Personari, tem alguns outros sites também. Se atente para você fazer num site confiável, o astro.com é muito confiável. Então, os dados lá, ele já corrige o horário de verão, porque tem isso também, a questão do horário de verão. Então, ele já faz essa correção, é um site muito confiável, tá? Se vocês fizerem por lá, pode ficar tranquilo que colocando os dados certinho, né? Vocês fornecendo as informações certinhas, com certeza ele vai elaborar o seu mapa real e você pode confiar. Então vamos lá entender esse monte de símbolos que existe no mapa. Você já fez seu mapa? Eu vou partir do pressuposto que você já fez o seu mapa em algum site, você já viu essa mandala em algum momento da sua vida, tá? E aí, a partir disso, a gente vai explorar essa mandala. Então, se você tem o seu mapa, pode abrir ele aí no celular, abrir no computador, para ir acompanhando, para ir entendendo essa dinâmica, tá? A gente vai tentar entender aí esses rabiscos todos, esses símbolos todos, mas calma, é mais simples do que parece. Prontinho, já dividi minha tela aqui com vocês. E olha o que nós temos aqui. A Inspirada da Silva. O meu mapa fake. Coloquei nela uma data de um signo que eu amo, que é Sagitário. Difícil é um signo que eu não amo, né? Mas tudo bem. Numa cidade que eu amo, que é o Rio de Janeiro. E criamos aí a Inspirada da Silva, que nasceu no dia 3 de dezembro de 1995, tá? Vamos usar ela de exemplo. Pra gente não precisar expor dados de ninguém, eu não vou expor meu mapa, não aconselho vocês a exporem o mapa de vocês também na internet, porque é algo muito pessoal, né? Parece uma brincadeirinha, astrologia, mas é uma coisa um pouquinho mais séria, tá? E começamos do seguinte: o que que vocês já escutaram falar por aí que é o mapa astral? Ah, é fotografia do céu no momento do seu nascimento, um mapa, um GPS. Todos esses conceitos, eles estão certos, tá? Realmente é um congelamento ali daquele momento do céu, como se a gente tivesse tirado uma fotografia e aí nós temos aqui o tempo congelado. Uma coisa muito comum que vocês devem escutar por aí, até mesmo na linguagem astrológica, muitas vezes essa palavra é usada erroneamente. Tal coisa influencia tal comportamento. Ah, porque ter a lua em Áries influencia a pessoa a ter um emocional mais impulsivo. E eu queria mudar essa palavra influência para a palavra correspondência, tá? Essa palavra é a palavra mais coerente aqui com o que a gente está falando. Por quê? Na verdade, o que acontece não é uma influência dos astros na sua vida, não é porque o céu tá de tal jeito que a sua vida vai
corresponder vai, vai ser influenciada por tal movimento. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, nossa, aí o Mercúrio está influenciando, e porque a Lua está influenciando, esquece esse negócio de influência. Foca na palavra correspondência, assim na Terra como no céu. O que acontece? No momento do seu nascimento, existia um posicionamento planetário. Esse posicionamento planetário, ele corresponde ao momento do seu nascimento. Então, o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo te ler, te entender, usar a astrologia para entender quem é você, tá? Quem é você, as nuances da sua vida, como que você se comporta, como que as coisas acontecem para você. Mas isso é por quê? Porque naquele momento em que a gente congelou o tempo do seu nascimento, o céu, ele me dá um exemplo do que estava acontecendo aqui. É só como se a gente tivesse uma coisa só, e aí essas coisas se dividiram, e aí eu consigo ler você, tá? A astrologia ela é uma linguagem. Por isso que às vezes é muito difícil entender o que as pessoas falam, porque as pessoas às vezes falam astrologuês, né? E é muito complexo mesmo para falar, se você não usar essas expressões, tá? Por isso que aqui eu vou transportar vocês para uma analogia para a gente entender, mas eu também vou falar dos termos astrológicos para a gente aprofundar um pouco mais, para a gente dar um passinho um pouco maior, tá? Temos lá o nosso mapa correspondente, temos a fotografia do céu no momento do nosso nascimento. E o que que é isso? É realmente um guia, é um mapa, é um GPS. Mas eu costumo dizer que mapa não é território. Você pode ter um mapa perfeito aí da cidade do Rio de Janeiro, que é o exemplo da nossa inspirada. Mas ter um mapa, conhecer o mapa do Rio de Janeiro não é a mesma coisa que conhecer o Rio de Janeiro. Andar, você ter um mapa aberto e ir imaginando as ruas te ajuda, ajuda. Mas não é a mesma coisa que você estar lá naquela rua, estar lá naquele lugar. O mapa, ele faz isso com a gente, ele ajuda a gente a entender e a chegar no percurso que a gente precisa chegar com mais rapidez. Mas sem o mapa, a gente vai chegar do mesmo jeito, tá? É muito bacana você entender sobre o seu mapa, ele te dá consciência, ele te ajuda a aproveitar fases, ele te ajuda a aproveitar oportunidades, mas acredite ou não na astrologia, sabendo ou não do seu mapa, ele está acontecendo a todo momento, tá? Mas, como eu disse, mapa não é território. O território é você e o mapa tá aqui, né? O mapa a gente tem aqui em mãos. Por isso que eu sempre digo para vocês, que são quem é meu cliente sabe. Nada substitui a autonomia de vocês na vida de vocês. E a minha intenção com a astrologia é te ajudar a voltar a ter autonomia, tá? Que nós nascemos com uma certa autonomia que nos é tirada devido à nossa educação, devido aos condicionamentos da sociedade. Então, tem até um assunto bem bacana que a gente pode tratar aqui, que é a expressão do sol, que a criança nasce com a expressão do sol bem mais autêntica e depois ela vai se reduzindo um pouco e vai deixando de expressar. E aí o caminho é realmente encontrar essa expressão novamente. Mas esse é assunto para outro vídeo, tá? Eu, inclusive, quero fazer um vídeo sobre isso, sobre essa essência do nosso Sol, que é muito importante, que é o dado mais importante do nosso mapa, que é o dado que a gente sabe apenas pelo dia, que a gente diz, né? Que a gente é a inspirada aqui é sagitariana, eu sou virginiana, tem os piscianos, os arianos, os taurinos, etc, né? Então, esse é o dado que a gente mais conhece na astrologia. E esse mapa, ele é nosso guia, ele é nosso GPS, ele nos ajuda a chegar onde a gente precisa chegar. Vamos dar explicação sobre o que que a gente encontra aqui nesse mapa. Primeiramente, você, aqui no centro desse mapa. O que a gente vê aqui, ó, essas grafias, essa luazinha. A lua é o mais fácil, né? Porque é o elemento que a gente conhece, que parece desenho de lua que a gente faz. Então, ele é o elemento mais fácil da gente identificar no mapa. Então, aqui temos a nossa lua. E todos esses outros símbolos que nós temos aqui são os outros planetas. Eu trabalho até Saturno, tá? Então, eu trabalho com os dois luminares, Sol e Lua, com os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, Marte, com os planetas sociais, que é Saturno e Júpiter. Ah, Marielle, mais Urano, Netuno e Plutão. Trabalho também, tá? Não vou falar que não trabalho com eles, mas eles têm uma importância não tão grande para mim, tá? Nós temos as casas, que são essas subdivisões, que nós temos aqui 12 casas.
Para cada casa nós temos um signo, tá? Correspondente. E nós temos essas linhas, esses riscos, esses traçados, que são as conversinhas entre os planetas. São o que a gente chama de aspecto. Eu gosto de fazer uma analogia com relação a isso, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Imagine que você está num grande teatro, no palco da vida. Você está ali, você é a estrela daquele espetáculo, tá? Do espetáculo que é a sua vida. Nesse grande teatro da vida, nós encontramos as casas astrológicas, que são os nossos cenários. Então, os cenários desse grande teatro, dessa grande peça, que você está encenando como ator principal ou atriz principal, nós temos cenários. O que são esses cenários? São as casas, né? Esse número de 1 a 12 aí, cada um deles corresponde a um cenário da sua vida. Esses planetinhas, esses símbolos, a Lua, o Sol, Vênus, Marte, Mercúrio, cada um desses planetas, eles são os nossos atores. Eles vão agir ali dentro do nosso teatro. Os signos que eles estão, né? Então, por exemplo, aqui a inspirada, ela tem uma Lua em touro. Ela está vestindo a roupinha de touro. O signo, ele é a interpretação. Então, ela tá ali, é a roupinha que o personagem veste para interpretar, é o roteirinho que ele conta, é a historinha que ele conta, é o que ele foi preparado ali para agir, é o personagem. Ele vestiu aquele personagem taurino. Então, nós temos uma lua, a atriz, vestindo o personagem taurino. Taurina, né? Uma lua taurina. E esses aspectos, né, essas conversas, são justamente as conversas, as interações. Eles dialogando dentro de um roteiro. Então, nós temos o palco. Cada casa é um cenário deste palco. Dentro dessas casas, nós temos os atores. Esses atores, eles interpretam como? Eles interpretam através do signo que eles estão, eles vestem a roupinha daquele signo, e aí eles conversam um com o outro, cada um com a sua energia de roupinha. Vamos dar um exemplo prático. Temos aqui uma lua taurina. Uma lua que está ali, que precisa de uma estabilidade, que precisa de segurança, que só vai se sentir confortável dentro de um relacionamento se ela sentir que tem controle, se ela sentir que está segura, né? Não é só uma lua que sente fome, não. Embora uma lua taurina sinta bastante fome, possa até mesmo ter questões com compulsões alimentares, tá? Lua em touro e em câncer são duas luas que indicam uma possível aí compulsão alimentar. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Vamos focar aqui de novo, que é assunto que não acaba mais na astrologia. Então nós temos essa lua taurina, uma lua que precisa de conforto, uma lua que precisa de estabilidade, uma lua que precisa de segurança. Numa casa 12. A casa 12 dentro do mapa, ela é uma casa de isolamento. Ela é uma casa de introspecção. Então, essa lua em touro, ela precisa se sentir segura, mas ela precisa de intimidade dentro do relacionamento, seja qual for o relacionamento. E ela não aprecia grandes demonstrações. Na verdade, o que ela quer mesmo é o aconchego de estar ali com a pessoa, tanto a pessoa amada, a pessoa familiar. Ela gosta daquele aconcheguinho do lar, de ficar isoladinha só ela e os seus amados, a sua família. Ela não gosta de se expor. Uma lua na 12, ela não é uma lua expositiva, uma lua que quer aparecer, ela é uma lua que é reservada, é introspectiva. Então, nós temos aí essa personagem lunar bem introspectiva, tá? Ela está conversando positivamente com um Marte e uma Vênus em Capricórnio. Isso é uma coisa boa porque essa conversa positiva significa que esses dois signos eles sabem falar a linguagem um do outro. Então nós temos aqui uma Lua taurina que precisa da estabilidade e um Marte e uma Vênus capricornianos que sabem dar essa estabilidade. Né? Capricórnio ele sabe ser sério, ele sabe entender aquela lua, ele trabalha em favor daquela lua. A gente está com tudo isso na casa 8 também, que é uma casa muito profunda. Então, nós temos uma conversa aí de casa 12 com casa 8. A casa 8 ela vem de processos muito profundos, de morte e transformação. Simbólicos, tá, gente?
Então, nós temos aqui processos que muitas vezes essa lua, ela vai precisar se isolar para poder entender o seu processo, ela vai precisar se isolar para poder fazer cortes necessários, porque esse Marte ele é corte. E o corte capricorniano, ele é um corte muito seguro do que está fazendo, não é uma pessoa que vai fazer por impulsividade, muito pelo contrário. Ela vai analisar todas as questões para depois fazer esse corte, mas depois de feito, ela não volta mais atrás. Ela é uma pessoa muito decidida com relação a esse corte. Essa lua conversando com essa Vênus lindamente também, uma conversa maravilhosa, também mostra aqui pra gente que a questão da feminilidade, de se sentir cuidada também é muito importante. Então, o parceiro dela, que é representado por esse Marte, ele precisa ser um parceiro estável e ela mesmo não vai aceitar oscilações nesse relacionamento. As oscilações é, elas vão causar total desestabilidade emocional nessa lua. Então, ela precisa se colocar dentro de situações onde não fique oscilando emocionalmente, onde a pessoa também não oscile emocionalmente. E quando isso não acontece, causa uma desestabilização no mapa dela. A lua no nosso mapa, ela é responsável pelas nossas necessidades. Então, essa necessidade taurina de segurança, ela tem uma ajuda desse Marte dela e dessa Vênus dela para ser cumprida. Então, uma Vênus em Capricórnio é aquela Vênus que sabe o que ela merece, sabe o poder que tem e sabe se colocar. É um Marte que sabe se manifestar, sabe fazer cortes necessários, sabe colocar limites. Isso é muito importante para essa Lua. Enfim, que conversa linda. Mas nós não temos só conversa, nem só de conversas lindas vive este mapa. Nós temos aqui um Sol sagitariano, aqui na casa 7 e outras cositas mais aqui. Também vamos falar do Sol, porque é uma coisa de cada vez, né, gente? Fazendo esse aspecto vermelho aqui. Quando o aspecto está em vermelho, gente, geralmente é um aspecto um pouco mais tenso. E quando os aspectos estão em azul, são aspectos mais leves. Os verdes ignorem, porque é um aspecto de menor importância na astrologia. Não tem como eu explicar isso para vocês, porque já é uma coisa muito complexa, mas a gente tem dois tipos de aspectos no nosso mapa. Aspectos maiores e aspectos menores. Vamos falar só dos maiores. Os verdes, eles são menores, tá? Então, a gente não mexe neles, porque quanto mais ingredientes você coloca nesse bolo, mais fácil ele é de desandar, tá? Então, vamos focar aqui no básico e direto. Nós temos esse Sol sagitariano, com um Saturno em peixes aqui, fazendo essa conversa em vermelhinho, que é uma conversa um pouco tensa, tá? Então, nós temos uma essência sagitariana, casa 7 é a casa das parcerias, então uma pessoa assim super é, propensa a fazer parcerias, até mesmo a vitalidade dela, olha como isso é importante, a vitalidade dela está correlacionada com as parcerias, e as necessidades emocionais dela precisam de segurança. Então, para ela se relacionar, primeiro ela precisa ter uma certa segurança. Só que a gente tem um Saturno lá na 10 que tira a vitalidade desse Sol. Ai, Maria, nossa, que triste, tirou a vitalidade da menina aqui no mapa. Não, não é assim, gente. Como eu disse para vocês, no mapa a gente vê tudo. Só que isso também é uma conversa para outro vídeo. Esse Saturno, ele pode simbolizar que em algum momento da vida dessa pessoa, dessa inspirada, ela teve alguma figura de autoridade que tirou a vitalidade dela. E até mesmo que causou essa necessidade de criar uma carapaça, sabe? E aí a gente pode trabalhar isso. Veio da onde essa figura de autoridade? Veio de um pai, veio de um chefe, veio de um parceiro anterior, né? Porque aqui a gente está falando de relacionamento. Ela é uma pessoa que às vezes vai dar muito mais autoridade para o seu cliente do que para si mesma. Então, aquela pessoa que não consegue dizer não, né? É, E aí ela precisa dizer não, porque ela precisa impor limites por causa dessa lua. Então, veja bem, gente, nós somos muito contraditórios. Nós somos extremamente contraditórios. E essa é a magia do mapa. Você vê que nós não somos uma coisa só. Nós somos realmente muito contraditórios. E
É um exemplinho aí só de análise. E aí, gente, para vocês verem como nós somos contraditórios, né? Então, uma lua que precisa de segurança, que sabe impor limites, mas que em algum momento da vida pode se deparar com um chefe, com um pai, com uma figura de autoridade que impõe, que tira a vitalidade dessa pessoa. Então, são tantas nuances, né, para se falar no mapa, mas a gente pode fazer aí um outro vídeo de exemplo de interpretação. A princípio, o que eu queria que vocês entendessem era casa, signo, planeta e aspecto. Deu para entender isso, gente? Eu espero que tenha dado para entender, para que a gente possa continuar nos próximos vídeos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Não devo ter olhado para a câmera. Não sei para onde eu olhei, devo ter olhado para esse quadradinho aqui que estou eu aqui, dividindo a tela. Mas eu espero que vocês gostem desse primeiro vídeo e que a gente possa estar mais vezes aqui, que esse canal realmente seja um canal, né? Para conversar com vocês, para que a gente converse, para vocês conversarem comigo também, para a gente se acessar e trocar, tá bom? Um beijo, muito obrigada para quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo.